Hoje nós teremos novamente aqui na casa o nosso irmão Hilton Dardi. Ele é trabalhador do Centro Espírita Oswaldo Melo, né? E também está à frente da terceira URI. E hoje o Hilton vem nos falar sobre o trabalhador espírita. Nós trocamos, né, a agenda. O Hilton seria a semana passada, eu acabei trocando, troquei também meu tema, que eu já tinha feito. Enfim, aqui é ao vivo e a cores, né? E às vezes a gente tem que fazer uns ajustes. Então, que a espiritualidade amiga te conduza neste momento e que nós possamos entender a mensagem da melhor forma. Boa tarde, meus irmãos. Que a paz de Deus e de Jesus esteja com todos nós hoje e sempre. Então, primeiramente, quero me desculpar por quarta passada, mas eu tive que fazer uma viagem às pressas, que meu pai está em processo de retorno à pátria espiritual, então se fez preciso que eu fosse, mas ainda está entre nós, até onde Deus permitir. E aí a Salete se virou nos 30, né, Salete? Obrigado. Isso faz parte do processo da vida, né? São duas coisas que nós vivemos em função aqui na Terra. Eu costumo dizer, uma delas nós não temos que se importar muito, a outra sim. A primeira coisa que nós temos que ficar em função, mas deixamos ela de lado, é o processo do desencargo. Ele vai chegar para todos, não tem escapatória. A segunda e mais importante são as escolhas, decorrentes daí que nós vamos ver o que vai acontecer na nossa trajetória. Então, vamos lá. E antes de tudo, antes de começar esse trabalho de hoje, eu quero dizer que não foi feito para ninguém, primeiramente foi feito para mim, tá? Mas será impossível nós, como trabalhadores espíritas e cristãos, que todos somos, não nos identificarmos em algum momento com alguma situação, mas não é direcionado a ninguém individualmente, e sim para nós podermos conhecer quem são, ou quem somos nós, que estamos aqui. Então, antes de tudo, antes de ser trabalhador espírita, nós somos trabalhadores cristãos, né? Porque foi o Cristo que nos trouxe a Boa Nova, foi o Cristo que nos direcionou um caminho, dizendo que Ele é a verdade e a vida. E que para ir até o Pai, precisa ser através dele. E para ver o reino de Deus, como diz o capítulo 4 do nosso Evangelho segundo o Espiritismo, né? É preciso nascer de novo. Então, várias situações que nós precisamos realmente analisar, até como nós ficamos perguntando esse capítulo 4 do Evangelho, para ver o reino de Deus é preciso nascer de novo, né? E Nicodemos, que é um homem do Sinédrio, falando com o Cristo, perguntou, mas mestre, para fazer o que tu fazes só pode ser filho de Deus, mas como vou fazer para voltar, eu, um homem velho, ao ventre de minha mãe? E o foco ficou sempre como fazer para voltar novamente. E o ver o reino de Deus ficou em segundo plano, se vem primeiro. Então, essa é a explicação que a reencarnação traz e nós, trabalhadores espíritas e cristãos, devemos entender. Que é através das sucessivas reencarnações, até onde for necessário, que nós vamos nos preparando para ver o reino de Deus. Que o reino de Deus é em toda parte, mas o que ele quer dizer é que quanto mais eu progredir na seara evolutiva, eu mais vou conseguir entender o que é o reino de Deus. E sendo o espírita um trabalhador, ele deve ser embasados na Boa Nova do Cristo, que é ela que nos direciona, é ela que nos ensina, nos dá o norte. Mas nós estamos ficando muitas vezes, na maioria, apenas como leitores de livro e arquivo de conhecimento.
E quando a doutrina espírita traz, novamente com um novo título, que é para chamar a atenção e nós pensarmos um pouquinho mais o Evangelho Redivivo, nada mais é do que reviver os ensinamentos do Cristo. Porque nós estamos estudando, armazenando conhecimento, mas a prática desses conhecimentos estão ficando ainda guardadinho na gaveta. Porque é difícil a prática. Já foi feita há uns 3, 4 anos atrás uma comunicação na FEB, na Federação Espírita Brasileira. Os espíritos trouxeram uma pesquisa que eles fizeram no mundo espiritual. Por que o espiritismo não estava no patamar que já era para estar aqui no planeta? E o resultado dessa pesquisa feita pela própria espiritualidade foi preguiça mental dos espíritas. E todos ficaram impressionados que era falta de estudo dos espíritos. E ficaram naquela, precisamos estudar mais. Só que foram ver os grupos de estudo das casas espíritas, todos estavam cheios. Então tem alguma coisa que está errada. Os irmãos espirituais retornaram para esclarecer que não é a questão de estudar mais, mas sim praticar o que nós estamos estudando. Isso que está faltando, não só para o espírita, mas como para todos os cristãos. Tanto que se nós formos pegar as 10 leis naturais, que são os 10 mandamentos trazidos por Moisés, nenhum deles ainda a gente consegue praticar. Nenhum. Não, para aí eu não mato, Hilton. Não. Será que eu não mato sonhos, ideias? Será que eu não brigo com alguém lá na infância e eu comecei a somatizar numa pessoa uma depressão que levou ela ao suicídio mais tarde? E começou com aquela briga, dizendo, tu não é isso, tu não é aquilo, e humilhei a pessoa sem perceber e contribuir para isso? Será que eu não roubo sonhos, ideias? Será que eu não roubo os sentimentos de alguma pessoa? Então, nós temos que ver que na profundeza dos estudos, ele é muito mais complexo do que uma simples palavra eu elencar aqui. Roubo é eu furtar um objeto de outro. Mas o roubo pode ser de várias maneiras. Mas eu não posso aqui vir falar de trabalhador espírita e trabalhador cristão sem antes buscar, o grande trabalhador, divulgador do Evangelho do Cristo, que foi Paulo de Tarso, que era Saulo, a caminho de Damasco, onde se encontra com o Cristo. E ali ele renasce para a vida. Renasce para a vida tanto porque na época do Cristo, morte e doença não significava desencarne ou estar enfermo da matéria. Morte era estar morto para a vida que está vivo. Eu estava desvinculado das leis morais. Eu estava vivendo uma vida desregrada, então eu estava morto para a vida. E o Saulo de Tarso, quando ele pede a incumbência de ir atrás dos cristãos para eliminá-los, e a caminho de Damasco ele se encontra com o Cristo, ele renasce da morte que ele estava com ele mesmo. Assim é a doença. A doença, a cura, é a cura da alma, não a das enfermidades do corpo. Aquele que estava desregrado estava doente de espírito. Com o passar do tempo, nós começamos a vincular o termo morte ao desencarne e a doença do corpo. Então, Paulo, em todas as suas epístolas, aos Coríntios, aos Filipenses, aos Romanos, aos Efésios, ele traz ali nada mais do que uma formação para todos nós como trabalhadores cristãos ou trabalhadores espíritas. Se vocês forem pegar alguma das cartas dele, vocês vão ver que os problemas que ali são relatados são os mesmos problemas que hoje nós estamos enfrentando aqui na sociedade. O ciúme, a inveja, os desentendimentos, a briga e a concorrência pelo poder, porque eu sou mais, tu é menos, eu consigo mais, eu consigo menos, isso é meu, o apoderamento das situações. Nós que militamos na doutrina espírita há mais tempo, eu nasci em família espírita, então eu estou há 55 anos vivendo o espiritismo. E o meu pai, ele comprou um terreno lá em Uruguaiana e doou para a casa espírita. E lá se construiu a casa espírita. E por muitos anos chamavam que a casa não era a Casa Espírita Fé, Esperança e Caridade, que é o nome, era a Casa dos Darde. Colocavam o nome da nossa família. E isso começou
a soar muito ruim para todos nós. E aí foi mudado o regimento da casa, aonde trocou-se que para concorrer à eleição tu poderia só 2 mandatos e passar para outro, para dar oportunidade para todos virem e fazerem a sua contribuição, desde que tenham, como diz no Evangelho, no livro dos Médiuns, o primeiro capítulo do livro dos Médiuns é noções preliminares. O que quis dizer Kardec para nós? No mínimo, nós temos que ter noções preliminares para embarcar ao estudo da doutrina espírita na área da mediunidade ou de um trabalho dentro da casa espírita. E lá no último parágrafo do livro dos Médiuns, vocês podem ir lá depois e conferir, ele diz, antes da prática, precisa estudar. Então, já vinha Kardec nos dizendo que para levar com seriedade ser um trabalhador espírita, nós precisamos nos instruir. Por isso que diz, espíritas, amai-vos, eis o primeiro mandamento, instruí-vos, eis o segundo. E para isso nós temos que ver. E se nós seguirmos as epístolas de Paulo em todas as cartas que ele nos trouxe, nós vamos ver ali toda a preparação para cada trabalhador poder seguir a seara que Jesus deixou para todos nós. E nós temos que nos prepararmos para vir trabalhar numa casa espírita, porque hoje eu poderia perguntar aqui, não é preciso ninguém responder, vocês aqui estão vindo só para assistir uma exposição doutrinária, tomar o passe e fazer as irradiações? Pode ser que para muitos seja esse o pensamento. Mas a partir do momento que vocês entram por aquela porta, a partir dali vocês estão contribuindo para o trabalho das equipes espirituais da casa, porque eles estão utilizando toda a energia positiva para poder fazer os trabalhos de atendimento aos irmãos espirituais que estão aqui necessitados, e na hora de irradiação poderem levar essa energia para aqueles que precisam receber nos hospitais, nos lares, aonde se encontrarem. Então está todo mundo já trabalhando, porque vocês poderiam estar agora nesse momento que chegou a primavera ontem, né? Estarem na praia, tomando um chimarrão, caminhando, fazendo uma prática de esporte, mas vocês escolheram estar aqui, porque vocês não estão aqui por acaso. Vocês já estão num trajeto que não tem mais volta, que é o trabalho da busca interior. E é natural que muitas vezes a gente entre na casa espírita reflexivo, triste, porque é um ambiente de acolhimento e de respeito. Mas eu não preciso estar aqui chorando, me lamentando, porque nós já estamos aqui buscando essa mensagem para o nosso consolo. Aqueles que deveriam estar mais preocupados são aqueles que estão nas ruas, aqueles que ainda não estão no caminho, que estão precisando de auxílio e pelo orgulho, pelo egoísmo, ainda não estão dando o braço a torcer. Então que sejamos, como diz Paulo, numa das suas epístolas aos Coríntios, os trabalhadores de boa índole. Aqueles trabalhadores das casas que venham para contribuir, não aqueles que venham para atrapalhar os trabalhos da casa. Mas mesmo aqueles que ainda vêm para atrapalhar os trabalhos da casa, têm a sua função, porque ele faz com que nós enxerguemos o que é preciso ainda mudar e aquelas pessoas que ainda estão com dificuldades maiores do que a nossa, porque a bondade de Deus é perfeita, nada é por acaso. Porque muitas vezes eu digo assim, pô, é o Wilton hoje que faz a palestra, não gosto da palestra dele, que é chato. O cara parece que sabe mais que todo mundo, que é ali da lição de moral. Mas será que quando eu estou fazendo isso e a pessoa está pensando, ela não está simplesmente vendo uma deficiência que tem dentro dela e ela está vendo em mim e está se reconhecendo? Mas é mais fácil eu apontar o dedo do que eu olhar para dentro de mim. Então, como diz lá o livro dos Espíritos, né? Como podemos viver melhor como seres em progresso evolutivo aqui na Terra? E a resposta da espiritualidade é: um sábio da antiguidade já vos disse, conhece-te a ti mesmo. Mas nós ainda queremos conhecer primeiro o outro, né? A nós não precisamos conhecer, porque nós já sabemos de tudo, né? Aqui em Garopaba eu sei que isso não acontece, mas nos outros lugares a gente vai, o pessoal já age dessa maneira. Então, meus irmãos, para ver como as dificuldades são enormes de ser um trabalhador espírita, e nós temos que, como diz o livrinho que o nosso irmão leu,
É vigiai e orai. E sempre vigiai antes, depois orai. Porque eu tenho que estar vigilante para as coisas que estão acontecendo. A partir daí, eu elevo meu pensamento ao alto e vou me conectar para ter a proteção e as condições necessárias para enfrentar cada obstáculo que vier pela frente. E vendo tudo isso, eu trago aqui para vocês no livro Contos desta e de Outras Vidas, de Humberto de Campos, onde ele relata, num dos capítulos, o capítulo 5, que na espiritualidade teve uma reunião da equipe espiritual dos inferiores. Aqueles que planejam para atrapalhar as nossas vidas aqui na Terra. Então, nessa reunião, se reuniu ali o coordenador da reunião e vários outros espíritos que vieram para eles planejarem como eles iriam atuar para atrapalhar a evolução do planeta. E aí ele começa a reunião, esse organizador da inferioridade diz: nos reunimos hoje aqui porque os espíritas estão nos atrapalhando na Terra, o nosso trabalho. E precisamos aqui agora articular alguma ação para que possamos mudar essa situação. Aí chegou um e disse assim: eu sei o que nós podemos fazer. Vamos começar a influenciá-los. Vamos chegar e buzinar no ouvidinho deles o que eles têm que fazer. E aí o organizador disse assim: não, isso não adianta mais. Nós já tentamos. Eles conseguem se superar rapidamente, eles já sabem dessa nossa estratégia. Aí chegou um outro mais violento e disse assim: já sei, vamos começar a eliminá-los, fazer eles irem ao suicídio. E o organizador disse: também não adianta, porque só eles iriam trocar de plano, sairiam do plano terrestre, viriam para cá e iam nos perturbar igual. Não, essa estratégia não dá certo. Aí chegou um mais experiente que diz assim: eu sei o que nós vamos fazer. Nós vamos começar a trabalhar, os espíritas, dizendo que o caminho do Cristo é o caminho correto. Que eles são seres encarnados, santificados. E o organizador disse assim: que é isso? Aonde é que tu quer chegar com essas ideias? Sim, vamos começar a deixar eles na zona de conforto. O Hilton fez a palestra, a Salete fez o atendimento fraterno na casa espírita, terminou os trabalhos, eu e a Salete nos encontramos lá fora e a Salete diz assim: e aí, Hilton, que bela palestra, né? Pois é, e tu, Salete, como é que foi no atendimento fraterno? Ah, tô leve, parece que assim, ajudei muitos irmãos. Que beleza, saímos dois abraçados. Deixamos eles na zona de conforto. Aí, outro dia, numa reunião da diretoria, eu e a Salete, a Roberta diz assim: precisamos mudar, precisamos fazer coisas novas. E eu e a Salete assim: não, em time que está ganhando não se mexe, deixa assim, tá bom, para que nós vamos inventar coisas se nós estamos administrando tranquilamente a casa? E aí o organizador disse: bela ideia, é por aí que nós vamos pegar eles. E assim eles fazem. Existem reuniões no mundo inferior muito mais organizadas do que as nossas, que estamos aqui buscando trabalhar no bem. E eles vão trabalhar o nosso orgulho, a nossa vaidade, o nosso egoísmo. Vamos fazer eles falarem de qualquer jeito, numa hora que está todo mundo alegre, chega ali e dá um cutucãozinho neles, para provocar um ao outro. Porque nós somos, como diz o livrinho, invigilantes. Por isso que nós temos que vigiar e orar sempre. Porque nos dias que nós vivemos hoje, não existe mais o Hilton da casa espírita e o Hilton do trabalho lá fora. Nós somos 24 horas do dia o mesmo. Nós estamos no palco da vida, atuando 24 horas por dia. Eu não posso ser mais o trabalhador espírita, da 1 hora que nós vamos à casa espírita ali para aplicar o passe, fazer a exposição, fazer uma irradiação, um atendimento fraterno. Porque eles trabalham incansavelmente. E nós precisamos ver que tipo de trabalhador nós estamos sendo na casa espírita. Aquele que tem um limite muito curto? Aquele da ação ou aquele do serviço? Porque muitas vezes
A maioria de nós é aquele trabalhador de ação, que pega todos os trabalhos, faz tudo, se enfia de cabeça na doutrina, mas como fuga dos problemas existenciais que ele enfrenta. E o trabalho não está surtindo efeito praticamente nenhum. E nos conta Humberto de Campos, no livro Obreiros da Vida Eterna, no capítulo 5, a história do irmão Gotuso. Não sei se alguém já leu Os Obreiros da Vida Eterna, capítulo 5, irmão Gotuso. Irmão Gotuso, ele já está no mundo espiritual e ele tem uma função de terapeuta, mas numa das camadas espirituais não tão elevadas. E certo dia, ele está ali e André Luiz chega para visitar esse local e começa a perceber que sempre que vai ali, irmão Gotuso está na mesma. Nunca ele se expandiu para regiões mais elevadas. E isso ele começou a chamar atenção. Numa dessas situações que André Luiz estava lá visitando o irmão Gotuso, chega a figura da mãe de Gotuso quando aqui encarnado. E chega ali e diz: Gotuso, vim aqui te visitar. E quando a mãe chega dizendo o nome, né? Vim aqui te visitar, Gotuso, a gente já fica assim, pô, falou meu nome, aí vem bronca. E aí, Gotuso, que tens feitos? Por que está em repouso até agora? E Gotuso olha para a mãe dele e diz assim: mãe, repouso? Eu trabalho todo o tempo, sempre estou lendo, vou à terra, atendo tantos grupos de estudo, vou às casas espíritas visitar, não paro nunca. E ela diz: Gotuso, tu continua em repouso. Daqui, do alto da superioridade espiritual, nós olhando para ti por dentro, tu tá cristalizado, tu não tem andado. E ele baixa o padrão vibratório ali nessa reflexão e começa a mostrar todas as situações que fazem com que ele ainda não evolua no mundo espiritual. Ele está vindo à Terra para estudar, auxiliar as casas espíritas, os grupos de estudo, mas ele está vindo aqui também para cuidar a família que magoou, que traiu ele quando aqui vivo, que ele ainda está apegado a essas situações. E a mãe dele fez ele enxergar tudo isso numa visita no mundo espiritual. Então não é só aqui na Terra que nós estamos, às vezes, em repouso. Nós estamos, muitas vezes, voltando para o mundo espiritual e continuamos achando que estamos trabalhando, mas ainda continuamos cristalizados, porque nós apenas queremos mostrar para os outros que fazemos, mas para nós mesmos não temos feito muita coisa. Outro caso que nós trazemos é o caso de Frederico Fringer, ou o irmão Jacob, do livro Eu Voltei. Frederico Fringer, que foi aqui na Terra, dirigente da FEB, foi dirigente de casa espírita, doutrinador de trabalhos mediúnicos, trabalhava incansavelmente. Foi ele que, quando aqui na Terra vivia, que doou no Rio de Janeiro, em Jacarepaguá, o terreno onde fica o Retiro dos Artistas. Foi ele que doou esse terreno lá. Ele fazia ações, mas ele fazia ações de marketing para divulgar que ele era o bonzinho. Mas por dentro ele não estava se iluminando. E quando ele retorna à pátria espiritual, ele é recebido por Caribal Schutz, por André Luiz e tantos outros que trabalharam com ele aqui na Terra. Só que ele olhava para esses espíritos e via aquela luz irradiante. E ele olhava para ele era opaco, ele estava apagado. E ele achava que, como trabalhador espírita, ele ia chegar e ia ter algum privilégio ou já ia estar elevado do outro lado. Então, muitas vezes, nós estamos aqui em repouso, trabalhando feito condenados. Quem faz assim? Eu faço, eu vou, eu faço palestra, eu dou passe, eu vou fazer o atendimento fraterno, eu cuido do jardim, eu cuido de tal coisa. Mas só para mostrar para os outros? Ou porque realmente eu estou fazendo dedicado de coração? Eu faço cobrando do outro. Ah, porque eu estou aqui 24 horas dentro da casa, tu vem de vez em quando. Eu estou colocando preço, então, no meu trabalho, sem perceber? Eu estou fazendo de coração ou eu estou fazendo, cobrando para que os outros sejam que nem eu? Nós temos que saber que muitos espíritas têm uma maior facilidade, por já terem várias reencarnações vindo aqui experienciar na Terra, facilidade para, nessa vida, ter um comprometimento, um entendimento da doutrina. Outros ainda estão no início, estão começando a ter o contato com os esclarecimentos reais que nos esclarecem sobre o mundo espiritual.
E cada um está num nível evolutivo. E aqueles que estão um pouquinho mais elevado precisam entender, porque dai de graça o que de graça recebestes. Para ser um trabalhador espírita, um médium, que todos nós somos, tá? Em níveis diferentes, nós nos preparamos no mínimo 30 anos antes da nossa reencarnação para poder vir com o dom da mediunidade ostensiva, de poder trabalhar mediunicamente. Então não é de uma hora para outra, nessa eu quero ir médium. Então venha te preparar para vir médium. Por isso que no livro dos médiuns, como falamos, Kardec já inicia dizendo, tenha noções preliminares e antes da prática vai estudar. Sem isso, nós não vamos conseguir fazer nada. Podemos fazer, mas vai ser um trabalho de qualidade ou vai ser um trabalho meia boca, aonde eu vou estar caindo num processo obsessivo logo ali na frente por não estar protegido, não estar vigilante adequadamente. Então todas essas coisas nós temos que ver, porque muitos de nós temos todas as oportunidades. Estamos tendo assim, quem já está aqui dentro de uma casa, de um templo religioso, está tendo oportunidades mil e está deixando ficar em repouso. Enquanto nós temos muitos outros que dariam tudo para estar no nosso lugar e não conseguem. Mas também eles podem fazer. Nós temos um exemplo que é Jerônimo Mendonça, o gigante deitado. Quem já ouviu falar? Se não ouviram, vão na internet. Ele só mexia a cabeça, a boca ali e falava, sempre em cima de uma cama. Era trabalhador, espírita, fazia palestras, e aquele impedimento dos movimentos, nada acontecia para impedir que ele pudesse levar a mensagem do Cristo. Então muitas vezes hoje assim, eu estou numa cadeira de roda, eu estou numa cama. Nós estamos ali, um espírito preso a um corpo, mas o espírito é o mesmo de qualquer um. Eu só não tenho direito nessa existência de ir e vir como aqueles que podem andar, caminhar, têm. Mas eu posso fazer o meu trabalho, porque nós não podemos esquecer que a linguagem universal é o pensamento. A partir do momento que eu começar a me desvincular um pouco mais da matéria, e eu vou ficando mais sutil, o meu pensamento vai se expandir mais e vai poder se comunicar com quem quer que seja. É como eu pegar o telefone aqui, fazer a ligação para alguém e falo do outro lado do mundo com alguém. Por que eu não posso agora aqui mentalizar todos nós juntos, os nossos familiares, fazer uma oração, eles não vão receber lá? Claro que vão receber, é assim que funciona. Só que nós ficamos apegados ainda às coisas da matéria. E isso que nós temos que começar a nos desprender. Estou procurando aqui olhando o tempo ali para nós não passarmos. Então, meus irmãos, muitas vezes nós estamos criticando os dirigentes das casas espíritas, os trabalhadores das casas espíritas, os frequentadores que trazem, parece que assim, só problema que aquele irmão traz, está obsidiado. Gente, muitas vezes é esses irmãos que estão nos ajudando a nós nos darmos conta e evoluir. É como dizia, foi Divaldo Pereira Franco, ele chegou numa cidade e foi numa casa espírita e lá veio a Dona Maria. E o Divaldo diz assim, oi, Dona Maria, a senhora ainda está entre nós? Achei que já tinha desencarnado. E ela disse, não, irmão Divaldo, continuamos aqui ajudando esses irmãos obsessores que vêm na casa praticando a caridade. Nisso se apresenta um obsessor para o Divaldo e diz assim, Divaldo, ela acha que nos ajuda, que faz a caridade para nós. Se não somos nós vir aqui, eles vão fazer a caridade para quem? Somos nós que fazemos a caridade para eles, e eles ainda cheios de orgulho. E é verdade. Estamos aqui reencarnando? Se estamos reencarnando, estamos todos em erro, porque se eu já não tivesse erro, nem reencarnar eu precisava mais. Se nós estamos sofrendo obsessões, perturbações, influências, é porque ainda estamos precisando disso, porque em mundos elevados nem espírito obsessor tem mais. E como diz a pergunta 459 do Livro dos Espíritos, influenciam os espíritos em nossos atos e ações? E a resposta, muito mais do que imaginais. De ordinário, são eles que vos dirigem. E aí nós ficamos, Influência? Eles nos influenciam? Por que nos influenciam? Com qual motivo? Quem me influencia? Aí ficamos nessa. E por que nos dirigem? Alguém sabe aqui que está sendo dirigido por um espírito? Acredito que ninguém, Então, se eles nos dirigem, nós estamos inconscientes.
E quem for no livro que a Ivone Amaral Pereira traz, falando que durante o desdobramento do sono, que todos nós temos, o sono do corpo, a hora de dormir, nós, por desdobramento, saímos do corpo e aí nós vamos nos encontrar com quem? Nesse desdobramento? Com aqueles que são afins a nós. Se eu gosto de vícios, eu vou para aqueles que estão no vício. Se eu gosto de estudar, eu vou para aqueles que estão estudando. Se eu gosto de familiar, eu vou para junto dos meus familiares. É com quem são afins a nós. Aí, nesse processo do desdobramento, os espíritos aproveitam que sutilmente eles vão nos atacando e nós não percebemos. E eles nos hipnotizam durante o sono. E quando nós acordamos, voltamos a despertar do sono, aquelas vezes que a gente assim, pá, hoje acordei de mau humor. Pá, hoje acordei com o pé esquerdo. E aí vai, e lá durante o dia chega uma notícia para a Salete lá que o Hilton fez uma barbaridade. E a Salete, o Hilton fez isso? Não, acredito. Fez, olha, pode ver aí que já fez. Eu estava ainda com o processo hipnótico do sono que me deixa. Vamos prestar atenção numa coisa. Eu me deixei influenciar, tá? Não é culpa dos espíritos. Eu que baixei o padrão vibratório e eles me hipnotizaram e eu acabei, sem perceber eles me dirigindo, porque eu estou inconsciente, que ninguém sabe que está sendo dirigido, né? Ou alguém sabe que está sendo dirigido por um espírito. Não sabe. Então, é inconscientemente. Olha a profundidade e a complexidade dessa pergunta 459, que todo mundo sabe de cor, e a gente nem analisa a mensagem que ela está nos passando. Então, meus irmãos, quem está me influenciando? Por que está me influenciando? O que eu posso fazer para mudar isso? E estão me dirigindo? Como assim estão me dirigindo se eu estou aqui hoje fazendo uma exposição? Aí eu saio ali de casa, um atravessa a minha frente, e eu pego e digo, um palavrão, e o cara tira uma arma, me dá um tiro e me mata. Será que eu estava realmente consciente de tudo isso? Nós temos que estar vigilantes a todo momento, porque a espiritualidade inferior, e nesse embate que nós temos vivendo de transição planetária, eles não estão para brinquedo. Nós estamos, sim, preparados para enfrentar esse momento, mas nós temos que manter o equilíbrio, nós temos que manter a sintonia. Eu costumo dizer assim, tem exposições doutrinárias que os palestrantes vêm e fazem um terror, tá? Dizendo que agora, no mundo de regeneração, quem não está pronto vai ser expulso do planeta, como se fosse uma punição de Deus. Não, não é assim. O que vai acontecer é o seguinte, imaginem uma grande festa, rave que chamam, né? Aí aqui, funk, aqui música sertaneja, aqui música romântica, aqui música religiosa, aqui rock. Eu vou para essa festa, eu olho, eu gosto de funk, eu vou lá e me junto quem gosta de funk. Eu gosto de música religiosa, eu vou lá aonde está a música religiosa. Quando nós desencarnarmos nessa existência, nós vamos olhar aqueles que são afins a nós e eu vou ir junto com eles. É o grupo que não vai mais estar habitando a Terra, eu vou ali naqueles afins e vou junto com eles para uma nova missão. Aqueles que estão sintonizando com o processo evolutivo que a Terra está se classificando, eu vou ficar aqui nesse lugar, porque esse lugar aqui me compraz. Mas nós temos que ter cuidado quando a gente fala que o mundo está perdido. Principalmente nós, trabalhadores espíritas e trabalhadores cristãos. Porque, como diz Emmanuel, estão reclamando que o mundo está perdido, que só tem violência, banditismo? Aqui em Garopaba, então, cuidado em falar essas palavras. Porque se vocês forem ali fora, olharem lá para fora, olha a beleza dessa natureza. É tão ruim viver assim aqui? Vão ali mais para frente, olhar para aquele mar que tem ali. É tão ruim aqui? É um caos, então, o planeta? Está perdido? Aí nós vamos para os campos animais. Vamos para ali, olhamos as flores, os passarinhos, tudo à nossa disposição. É tão ruim assim? Ainda vocês estão reclamando viver num lugar que Deus trouxe tão bonito para todos nós? Será que nós não podemos começar a ter um olhar mais amoroso sobre tudo que Deus nos deu? Tem alguém que diz assim, entre nós,
diz assim, que nós temos que começar a expandir a nossa mente. Nós já estamos com a mente expandida. O problema é que nós estamos expandindo a nossa mente nos afins, ainda na inferioridade. A partir do momento que nós sairmos dessa sintonia, nós vamos expandir com a superioridade, que é o que essa decisão, é essa escolha que nós temos que fazer, que isso vai nos trazer novos fluidos. Vou contar para vocês, já encerrando, que está no horário, não nessa vez que eu fui a Uruguaiana ver o meu pai, numa outra vez, no mês de agosto, no Dia dos Pais. O pai já não estava tão bem. Quando eu cheguei na minha família, o ambiente na casa era fúnebre. E todos são espíritas na família. E o pai sempre foi um trabalhador, e é um trabalhador ainda espírita, só não está atuando. Ele está consciente de tudo isso, então ele sente a tristeza de todo mundo que estava ali. Então o que a gente tem que entender, pessoal? O ambiente é nós que criamos, não é porque nós estamos com um ente querido já no retorno, na parte espiritual, com uma enfermidade, que nós vamos chegar ali como terra arrasada. Vamos chegar ali com alegria, é o processo da vida. Nós temos que... É difícil? É. Ninguém quer que a pessoa retorne? É, mais ou menos. Mas é aquela história que nós falamos dentro da doutrina espírita. Eu tenho um filho que cometeu uma delinquência, foi preso. 10 anos, ele cumpre os 10 anos, recebe o alvará de soltura. Eu quero que ele continue preso ou ele quer que ele se liberte? A gente quer que ele saia, que ele se liberte. Assim é o processo do desencarne. Eu cumpri o meu tempo aqui na Terra, deixa eu me liberar, deixa eu ficar liberto da matéria e buscar novos horizontes. Não, o nosso egoísmo diz, não, eu quero que fique aqui, eu quero que fique aqui. Ninguém quer ficar preso. Já cumprimos com a nossa etapa. É difícil, nós temos que chorar, nós temos que sentir, sim, mas sem desespero. Porque nós estamos indo contra a lei de Deus. É a mesma coisa quando dizem assim, morreu uma criança, a lei natural não é essa, primeiro tem que ir o avô ou o pai. Quem disse? Nós já tivemos o exemplo de Jesus. Maria teve que ver o seu filho desencarnar antes dela. Então, nós criamos aquilo que nós queremos. Nós temos que começar a vivenciar o Evangelho do Cristo, a mensagem que ele trouxe, que é belíssima. E nós estamos nos afastando dela. Nós temos que procurar nos aproximar. Nós temos que procurar entender que ninguém aqui é perfeito. Nós estamos aqui para nos ajudar a crescermos juntos. Mas muitas vezes é melhor que uma ovelha que está desgarrada sair do que contaminar o rebanho inteiro. Ela não está no tempo dela ainda. Eu lembro que no Rio Grande do Sul, há muitos anos atrás, uma casa espírita estava com um problema muito grande na diretoria. E o que aconteceu? Se acontecer isso, vai ter uma debandada da casa. Vão ir todo mundo embora e a casa vai fechar. E todo mundo foi à Fergs, pedir ajuda da federação, e a federação, calma, vamos orar a Deus, deixa as coisas acontecerem. E aconteceu. Saiu todo mundo da casa. A casa terminou? A Fergs veio com toda a equipe dela, convocou mais casas, reestruturaram a casa, formaram novos trabalhadores e a casa continua até hoje trabalhando. Nós, muitas vezes, não é briga, não é discussão, não é o meu momento. Eu estou ali para provocar uma ação que vai fortalecer. Lei do progresso e de destruição. Porque é das guerras, para destruir e reconstruir de novo. Quando nós vamos construir uma casa, construíram aqui o brechó, a primeira coisa que fizeram, passaram a máquina, limparam o terreno, destruíram tudo, para renascer aí o brechó, que está quase aí, com a ajuda de todos vocês. É assim, é lei do progresso. E são decisões nossas. É preciso ser assim? Para aprender, né? Isso vai nos traumatizando, vai nos chocando, até que a gente mude o pensamento. Vamos nos amar mais? Vamos nos abraçar? Vamos sorrir mais? Vamos nos entender mais? Afinal, se eu estou aqui, é porque eu não sou trigo limpo, como diz, né? Não esquecendo que essa existência que nós estamos vivendo é o que nós fomos de melhor até hoje. E ainda está ruim? Imagino que a gente já foi no passado. Então vamos agradecer a espiritualidade, que nós somos trabalhadores cristãos, que nós somos trabalhadores espíritas, imperfeitos em busca da evolução. E agradecemos a Deus por a nossa dívida
que nós somos herdeiros de nós mesmos, ela é paga parceladamente. Imagina se fosse à vista. Nós não íamos suportar. Então, meus irmãos, tudo é perfeito. Deus é perfeito. Ele fez tudo para nós vivermos em paz. E como Jesus disse na cruz, Pai, perdoa-os porque eles não sabem o que fazem. Ele disse isso, sabe por quê? Porque ele, na sua presciência, visão do futuro, ele viu lá na frente que todos nós estaríamos trabalhando pelo seu evangelho de mãos dadas com ele. Como ele fez com Públio Lentulus há 2000 anos, aquele senador que foi lá, arrogante, falar com ele, e ele não viu esse senador arrogante. Ele viu Emmanuel no futuro trabalhando pela doutrina e pelo seu evangelho. Que a paz de Deus e de Jesus esteja com todos nós hoje.